começar, obviamente, sempre da melhor ponto, do começo, né? Eu acho que é onde a gente tem que começar. Como que você caiu nisso, cara, num projeto de carro nacional? Você já tinha uma bagagem disso daí? Ou trabalhava num outro negócio e acabou vindo para esse mercado de automóveis? Como é que foi essa história? Porque acho que é a primeira curiosidade, porque um cara para entrar, se a gente for ver por experiência, é um lugar para não se mexer. Não sei se vocês concordam. Eu concordo plenamente que é um lugar caríssimo para se mexer. Caríssimo, assim. Nós não tivemos grandes histórias, tivemos de sucesso em determinados momentos, mas hora que parecia que estava acompanhando uma constante, essa história acabou. Então, como é que você caiu nisso? Qual que é a sua trajetória até aqui chegar na Lecar? Legal. Bom, Felipe, são mais ou menos 20 anos de história aí já no segmento automotivo. Então, eu comecei há muitos anos atrás na General Motors, né? Aqui na Chevrolet, inclusive pertinho da gente. Nosso aqui, vizinho, né? Nossa GM aqui. Nossa querida General Motors. Então, foram mais ou menos 7 anos na GM. Antes de GM, eu trabalhava em telecomunicações, então passei por Vivo, passei por outras empresas, mas aí virei a chave, fui pro segmento automotivo e não saí mais. Portanto, comecei a minha história na General Motors, aí depois passei pela Toyota do Brasil, aliás, aqui pertinho também em São Bernardo. Na época, a gente tinha fábrica aqui em São Bernardo, ainda na Piraporinha, né? E aí, depois de Toyota, eu fui para Caoa e Caoa Chery, né? E agora, você pegou essa transição de Caoa e depois, aí quando veio a Chery, daí ficou Caoa Chery. Exatamente. Então, Caoa Chery, inclusive a era do Dr. Carlos, né? Aí eu peguei o falecimento do Dr. Carlos e depois, né, a gestão do Carlos Filho, né? Completamente diferente também, então foram as duas gestões. E aí depois de Caoa e Caoa Chery, aí sim Lecar agora, né? Então, enfim, um grande desafio, absolutamente diferente de tudo que eu vivi na minha vida, né? Passei por grandes montadoras com muita estrutura, com muita história e chego na Lecar agora, que é uma montadora absolutamente recente, com 2 anos de idade, vamos falar muito sobre isso, mas com 2 anos de idade e com um futuro muito promissor pela frente aí. Então, ou seja, já temos 2 anos de Lecar, de empresa, de planos para produzir um carro. Então, vamos dizer que mais 2 anos de fábrica, ali com um pouco de atraso, cara, vai demorar uma média tipo de 5 anos entre a ideia, né, de começar o negócio e poder talvez ter o primeiro carro aqui no Brasil, é isso? Mais ou menos isso, Felipe, né? A gente fala em 2 anos para a construção da fábrica, o que coincide também com a produção do primeiro veículo da Lecar. Portanto, é isso aí. Então, assim, quando você fala 2 anos de construção da fábrica, mais 2 anos do primeiro veículo, então é 2 anos mais 2 anos, 4 anos. Não. Ou é paralelo? Paralelo. Como que você constrói um carro sem uma fábrica completa? Na verdade, pronta? legal, boa pergunta, Lucas. Na verdade, a construção do carro ou a concepção do carro, ela anda em paralelo. Então, por exemplo, a gente tem o design aprovado do carro, aí a gente tem um modelo matemático e aí a gente parte para a parte de prototipagem do carro, né? E aí, à medida em que a gente vai construindo a fábrica, você vai construindo a linha de produção, etc. Mas, ao mesmo tempo, você tem também toda a parte produtiva do carro, linha de montagem sendo produzida. Equipamentos, automação, robotização, etc. Então, chega um determinado momento de construção da fábrica que você tem, paralelamente, a produção do veículo e a construção da fábrica. Caraca, que loucura. É muito rápido, cara. Eu esperava uma coisa muito mais letárgica e imagino que os desafios sejam enormes. Vamos lá, mas eu queria entender um pouquinho mais o que é o Rumi hoje dentro da Lecar? O que é um cargo de vice-presidente na Lecar? O que isso simboliza? Quais são as suas responsabilidades ali dentro? E em que pé que a gente está de tudo isso? Legal. Bom, Lucas, a princípio, essa vice-presidência de marketing, inovação e novos negócios, né, que a gente fala, ela inclui toda a parte de marketing, como o próprio nome diz, mas toda a parte operacional também. Então, vendas, pós-venda, planejamento de rede, toda a parte de precificação, toda a parte de planejamento de produto, né? Então, é uma vice-presidência operacional, né? Mais voltada para a parte comercial do negócio, né? Inclusive, a futuro também, a gente deve nomear muitas concessionárias, porque a nossa intenção num futuro é vender carro via concessionárias, né? A partir do momento... Não vai ser venda direta, tipo o titio Elon Musk. Não, porque a partir do momento, Felipe, que você tem a fábrica funcionando, aí você necessariamente precisa ter as concessionárias. Bom, existe uma lei, que é a Lei Ferrari. Legislação, né? Isso. E a Lei Ferrari diz que a montadora vende carros para a rede de concessionárias e quem vende carro para o público final é a concessionária, né?
Então, a partir do momento que você tem uma montadora, você vende carro para a concessionária e aí sim a concessionária para o público final. Isso demora ainda, né? Então, a gente está falando de 2 anos, né? Se surgir alguma novidade no meio do caminho aí, a gente não tiver uma fábrica, eventualmente a gente até pode vender carro diretamente para o público final. Mas enquanto isso, né, ou seja, atualmente os nossos planos, a gente produz um carro e esse carro vai ser vendido para o público final via concessionárias daqui 2 anos. Entendi. Uma pergunta de cara, assim, logo. Rumi, a conta fecha, cara? O Brasil, ele é receptivo a uma montadora nacional? Cara, essa estabilidade que a gente tem aqui de 4 em 4 anos, essa estabilidade jurídica agora também muito forte. Cara, é um país receptivo a um investimento como esse aqui? Faz sentido? É um país super receptivo, Lucas, e a gente percebe isso principalmente pela forma como muitos estados receberam até a Lecar, né? Flávio, né, nascido, né, no Espírito Santo, portanto capixaba, né, voltando aí às suas raízes. E aí falar especificamente aqui do Espírito Santo nos recebeu de braços abertos. A gente tem 100% de isenção de impostos no Espírito Santo, que é absolutamente incrível para nós, porque isso nos incentiva, né, Isso obviamente, não? a produzir. Não, durante os primeiros 10 anos, podendo prorrogar por mais 10, né? Que é exatamente o que a lei, né, permite, né? Mas, sem dúvida, Lucas, a gente percebe que o Brasil é um país que, sim, vale a pena investir. A gente tem percebido isso, principalmente por sermos uma empresa 100% brasileira. Isso a gente percebe que é um diferencial muito importante para nós, né? Então, para todas as pessoas que a gente, ou com todas as pessoas que a gente conversa, principalmente autoridades e governantes, a partir do momento que eles entendem que é um negócio 100% brasileiro, as portas parecem que se abrem, sabe, Lucas? Entendi. Tá, faz sentido. Legal. Tá, uma pergunta. Como surge a ideia do carro? Da onde surgiu isso? Por que surgiu a Lecar? Né? Porque assim, né, foi num papo de bar, foi já um negócio estruturado, foi um sonho... Da onde veio isso? Porque de algum lugar surgiu a ideia de se fazer um carro, eu imagino que... E da onde veio o nome também? Legal. Bom, a Lecar surgiu, a princípio, da cabeça do Flávio, né? Flávio é um proprietário. Flávio é um proprietário, Flávio é o CEO e fundador da Lecar, né? É um grupo ou é o Flávio? A Lecar é o Flávio? A Lecar é o Flávio, né? Hoje ele é 100% da Lecar, né? O Flávio, ele, portanto, é um capixaba, né? Que tinha um sonho de construir um carro. Então, o Flávio ele não vem do mercado automotivo, inclusive, né? O Flávio, por muitos anos, ele trabalhou com cartões, né? E aí, a princípio, essa empresa de cartões foi vendida e, a partir desse momento, ele se capitalizou, né? Para, então, construir ou conceber, a princípio, essa história do carro, né? Então... e ele até brinca, né? Enfim, a gente fez uma coletiva de imprensa, inclusive, há 3 semanas atrás, e ele comentou isso, inclusive, na coletiva. Que ele acordou um dia com vontade de fazer carro. Né? Ele é um entusiasta? Ou ele é mais um homem de negócios do que um entusiasta? Ele é um colecionador de carros, por exemplo? Ele tem algum vínculo com o carro? Legal. Sim, ele tem vínculo com carro. Ele é um apaixonado por carros, né? E gosta muito de carros, né? Inclusive, o Flávio, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, mas uma das grandes inspirações do Flávio, que é uma das inspirações para nós na Lecar, é a Tesla, né? Tá. Inclusive, o Flávio anda com o Tesla, né? Aqui no Brasil, que é absolutamente espetacular o carro, né? Então, 100% elétrico, um carro, né, super confortável. E a Tesla foi e continua sendo uma das grandes inspirações para o Flávio, para nós, né? E é daí que surgiu, na verdade, essa história toda de carro, Lucas. Então, o Flávio acordou um dia, né, e falou, vou construir um carro. Obviamente que a gente sabe que não é uma tarefa fácil, né? Não é construir um carro, não é só no Brasil, mas em qualquer lugar, né? Enfim, é uma jornada bastante longa, né? Uma jornada bastante extensa. E a Lecar, Lucas, ela começa do zero, né? Absolutamente do zero. Ela começou pelo Flávio, né? E aí o Flávio começou a contratar algumas pessoas e a gente começou a formar um corpo diretivo e executivo na companhia, né? Então, começamos do zero e estamos evoluindo há 2 anos.
Hoje são quantos colaboradores? Qual o tamanho desse corpo? Hoje a Lecar tem aproximadamente 50 pessoas, né? Nossa, mais bastante ou já, menos, cara. né? É bastante. Entre, né? Enfim, executivos e staff, etc. Então, e são pessoas, algumas pessoas do mercado automotivo, outras pessoas não são do mercado automotivo, o que mostra para nós aí uma mistura muito interessante, porque a todo momento a gente está discutindo ideias. O que a gente mais tem na Lecar hoje são ideias, né? E o fato da gente ter o Flávio ali próximo da gente, Lucas, por exemplo, diferente de outras montadoras, né? Onde você tem, na verdade, a decisão muitas vezes fora do país. Então, por exemplo, eu enquanto General Motors, ou enquanto Toyota, ou até mesmo a própria Kawasaki, né? Chery China, a decisão muitas vezes não está no Brasil. Sim. Então, uma das coisas bem legais e que me chama a atenção no nosso modelo de negócio é que a decisão está ali. Perfeito, né? perfeito. É mais Isso dinâmico. Isso é legal. Tá, eu acho que a inspiração da Tesla não é só na Tesla, acho que é mais no Elon ali com o SpaceX. Porque assim, o cara, ele fez, pelo menos o Elon Musk, ele falou, cara, eu vou fazer um foguete da ré. Ele teve muito sucesso que ele conseguiu fazer um foguete da ré. Estacional, né? Mas Engraçado. muitos outros empreendedores no Brasil afora e mundo afora Sim. não conseguiram fazer o foguete da ré e terminaram com uma boa ideia. Assim, quando eu pergunto se o negócio para em pé financeiramente, é porque hoje a gente vive num país que você tem 1% de receita, de lucro que você tem por mês sem fazer nada, deixando o seu dinheiro parado. Isso. Então, olha a conta, já são 2 anos, são 50 colaboradores fazendo o negócio funcionar, 2 anos de construção de uma fábrica. Qual que é o custo da fábrica? Pode falar isso? Posso, claro. A gente divulgou, inclusive, aproximadamente 870 milhões de reais. Né? E a gente já sabe que no final vai dar um pelinho a mais lá, né? Um pelinho, como toda a construção. Felipe, assim, a gente tem, obviamente, uma estimativa, mas a gente sabe que obra é obra, né? Quer dizer, obra. não é nem obra de Sem fábrica. A gente, dúvida. né? Sim, sim. Obra que a gente faz em casa, a gente orça de um jeito, no final Exato. está completamente Qual diferente. o tamanho né? de uma fábrica? Você tem alguma coisa, um número na cabeça? Tenho. A gente está falando de um... Bom, o terreno ele tem 460 mil metros quadrados e a fábrica tem 100 mil metros quadrados. Tá merda, assim. Lembra que a gente foi num galpão de 12 mil metros, a gente achou gigantesco? Capacidade de carro por ano, quanto vai ser, Rumi? A gente fala em 12 mil carros... Perdão, a gente fala em 10 mil carros por mês ou 120 mil carros no Caramba, é ano. bastante Pô, mesmo. bastante. Cara, a fábrica da Ford na Argentina faz isso. Tem essa capacidade, no caso. Então eu só queria alertar isso, o nível de crença e vontade para fazer um negócio desse sair do papel, cara. Tá? Sem então dúvida. a gente tira nosso chapéu pro lado, a gente vai, como bom brasileiros que somos, a gente vai torcer muito para que isso dê certo e o que tiver ao nosso alcance para divulgar a informação e o que a gente puder fazer, a gente tá junto nessa. O Lucas perguntou um negócio que acho que ou eu não peguei ou talvez não se perdeu porque era uma pergunta conjunta. O nome, Lecar. Da onde? O nome Lecar, Felipe, ele vem da própria empresa que era do Fábio de cartões, que era Lecard. Tá. E aí, então, o Flávio simplesmente tirou a letra D do final e aí ele trouxe a Lecar. Legal, cara. Né? Legal. Então, é uma continuação, na verdade, de um negócio que deu super certo, né? E aí você tem o Lecar, né? Car de carro, enfim. Então, é por aí.